Assista a partir de agora mais um programa Líder em Audiência. Olá, internautas. O programa Fato Político recebe hoje o coronel Marco Antônio Badaró Berchini, oficial da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, hoje na reserva, mas ele que ocupou o comando dessa gloriosa instituição militar no Estado de Minas Gerais no período de 2015 e 2016. É um militar que, entre outras pessoas do Estado de Minas Gerais e dentro de um grupo de 4.500 pessoas em todo o país, foi escolhido para passar por uma capacitação de maneiras que esteja apto a disputar um mandato de deputado federal. Essa capacitação está sendo feita com ele e com outras pessoas que foram selecionadas pelo movimento denominado Movimento Renova BR, um movimento que foi fundado no ano passado e que visa justamente capacitar pessoas para exercerem um mandato de deputado federal dentro de uma proposta de renovação política. O Renova BR é o Fundo Cívico para a Renovação Política e esse fundo é constituído por recursos que estão sendo destinados por pessoas que representam os mais fortes segmentos da economia brasileira e que estão apoiando, portanto, essa proposta. O coronel Berchini foi um dos selecionados e a gente vai falar agora sobre o movimento Renova BR e sobre as propostas desse movimento para a política, para a economia, enfim, para melhorar a situação de vida dos brasileiros. Coronel Berchini, prazer recebê-lo aqui novamente. É um prazer enorme, eu acho, estar aqui, né, falando para o público da Web TV UAI, para o povo de Ubai e o povo de Ubai e região. Então é uma satisfação muito grande, né? Estar sempre voltando aqui à nossa terra e poder dialogar com vocês aqui sobre os mais variados assuntos importantes para o povo brasileiro. Coronel Berchini, o movimento Renova BR hoje ganha uma projeção em cima, infelizmente, até da falência da política brasileira. Os partidos, os candidatos, os políticos detentores de mandato de uma maneira geral, e as pesquisas aí mostram, através das suas atuações, que não estão indo de encontro ao desejo da grande maioria da população brasileira, se encontram num descrédito muito grande. E o movimento Renova BR parece que responde a essa situação brasileira com a organização da sociedade civil visando um melhor exercício da política. É mais ou menos nessa linha? Sim, é mais ou menos nessa linha, porque o Renova ele tem, dentre os selecionados, pessoas dos mais variados segmentos e, ele é muito representativo da sociedade brasileira. Ali nós temos pessoas ligadas a movimentos ativistas, seja racial, seja LGBT, nós temos ali empresários, nós temos pessoas da área de segurança pública, nós, por exemplo, somos 4 militares, aliás até mais, tem um coronel do Sergipe, eu aqui de Minas Gerais, nós temos um major do Piauí, temos um capitão de Goiás, um tenente lá do Amapá e temos 2 delegados inclusive, né? Um delegado de Sergipe, um delegado de São Paulo. E pessoas também que querem a afirmação da mulher na política brasileira, ou seja, é um movimento que representa muito bem hoje a sociedade brasileira e vai ao encontro daquilo que a sociedade quer, que é a renovação na política, né? Com pessoas novas, nós temos meninos novos que acabaram de estudar em Harvard, em Oxford, assim como temos também, né, pessoas ligadas aos movimentos que querem a ascensão da sociedade brasileira, ligado a movimentos de aglomerados, movimentos de favela, como muitos falam, né? Mas então nós temos uma representatividade muito grande da sociedade brasileira, desde a camada menos aquinhoada financeiramente, até também pessoas que são mais bem capacitadas financeiramente. Nós temos ali empresários também, temos médicos, então é um movimento muito bem representativo da sociedade brasileira, né? Essa diversidade de pessoas dentro do Renova BR, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre o processo que escolheu essas 120 pessoas que vão
estão passando já por esse processo de capacitação a fim de se capacitarem, ou melhor, a fim de postularem um mandato de deputado federal. Foram 4.500 pessoas de início que se apresentaram como postulantes a essa capacitação, né? Exato, e a primeira coisa que nós fizemos foi uma análise de currículo. Primeira coisa são pessoas com conhecimento, com integridade, com vontade de servir ao país e não ser servido por ele. Então nós fizemos uma análise de currículo que foi bastante criteriosa. Depois nós tivemos que gravar um vídeo e postá-lo na internet, até para verificar nossa performance, nossa capacidade de articulação, né? É muito interessante. Feito isso, nós tivemos que fazer uma videoconferência para um teste de conhecimento com pessoas. Eu, por exemplo, fiz com um de Belo Horizonte e outro de São Paulo ao mesmo tempo. Depois eu tive que fazer um teste de integridade e resiliência de mais de 2 horas. Aprovados, nós fomos então para uma banca final no Rio de Janeiro. Aí nós já éramos dos 4.500, a cada teste as pessoas iam sendo eliminadas. Nós fomos 170 para a grande final no Rio de Janeiro, com uma banca com cientistas políticos, sociólogos, psicólogos, empresários, ativistas. E depois de quase 2 horas de sabatina foram escolhidos ali os 100 representantes do Movimento para o Brasil. E nós fomos um dos agraciados. Minas Gerais tem 6, sendo que 2 para o Parlamento Estadual e 4 para o Parlamento Federal. Não é só para a Câmara dos Deputados, também as Assembleias Legislativas, existem também postulantes também ao cargo de deputado estadual. Isso, Coronel Bianchini, dentro da idealização do movimento que propõe, portanto, essa renovação da política brasileira. As pessoas que estão à frente do Renova BR, na verdade, são pessoas que ocupam lugar de destaque na economia nacional, são empresários conhecidos aí pela sua trajetória e por ocuparem hoje cargos muito importantes na diretoria de várias empresas, várias grandes empresas do país. Mas parece que há assim uma forma muito incisiva de se dizer que não se trata da interferência da iniciativa privada na política, se trata da preocupação dos empresários com pessoas que estejam realmente dotadas da estrutura necessária para postular uma candidatura, né? Sim, na realidade as pessoas começaram até, de uma certa forma, a falar que o movimento seria um movimento do empresariado e que nós estaríamos então vinculados ao empresariado. Não, na realidade não é isso. Na realidade, o empresário também é uma pessoa, é um cidadão, né? Então eu conversava muito com o Eduardo Mufarrege, que é o idealizador do programa, e ele falou comigo uma vez: olha, Bianchini, eu poderia muito bem ir embora do Brasil, levar minha família para fora daqui, mas eu quero que a minha filha, que as minhas filhas, né, porque ele tem mais de uma filha, tenham orgulho desse país. Então a gente não aguenta mais, né? A gente não aguenta ver mais a imagem que se projeta do nosso país lá fora. Então resolveram então criar um movimento para mudar isso, né? Da gente resgatar esse orgulho nacional que está se perdendo. Muita gente hoje tem vergonha de ser brasileiro por essa falta de credibilidade que o país enfrenta. Então nós precisamos resgatar isso, resgatar o orgulho de ser brasileiro, né? Resgatar o orgulho da política, né? Resgatar valores que se perderam durante muito tempo, como amor à pátria, civismo, acatamento às regras, de pessoas que querem de fato servir a sociedade e não servir-se dela, que é o que a gente está vendo hoje. A maior parte dos políticos brasileiros hoje, nós podemos dizer isso claramente, a maior parte dos políticos brasileiros hoje querem se servir da sociedade e não servir à sociedade. Então nós precisamos mudar isso, nós precisamos mudar essa concepção. Porque a política é necessária, é através da política que nós vamos fazer as grandes transformações para o bem desse país. Mas nós estamos vendo hoje não é política, é politicagem. Então, nesse contexto hoje que a gente está vendo no Congresso Nacional, nós temos uma parcela muito pequena que acaba se salvando. Nós não podemos radicalizar e falar que ninguém presta, né? A gente sabe que tem pessoas de valor, pessoas de respeito naquele Congresso e que ainda estão, de uma certa forma, sustentando isso. Então nós precisamos ajudá-las, né? Nós precisamos chegar lá e sermos a maior parte e reconstruir a imagem da política brasileira, reconstruir a imagem do parlamento brasileiro, porque 94% da população hoje não confia mais no parlamento.
Isso é um fato apontado, inclusive, em pesquisas de opinião, essa descredibilização da política, que é uma coisa extremamente nociva à democracia, e a descredibilização dos políticos também, de uma maneira geral. Agora, em que pese essa descredibilização, o movimento Renova BR, dentro dessa composição final de pessoas que estão sendo capacitadas e estão sendo apoiadas nas suas pretensões, mas dessas 120 pessoas, cerca de metade são filiadas a partidos políticos, né? E ali é um amplo espectro partidário, tem pessoas aí filiadas do DEM até o PSOL. Essa diversidade, coronel, ela também é uma coisa muito interessante para a proposta do movimento, né? Porque, na realidade, o Renova não é um movimento partidário. O Renova é um movimento suprapartidário. Né? Mas ele pretende mudar a política por dentro, né? Isso que eu acho mais interessante. Porque, na realidade, você tem que entender que você não precisa mudar o partido, você precisa mudar são as pessoas. Exato. Né? É a ideia de que as pessoas, mudar pessoas que tenham ideias de que política é a melhor forma da gente fazer realizações positivas para a sociedade. Né? Então, na realidade, o partido político em si hoje, ele influencia muito pouco nessa concepção. Na realidade, o que mais influencia são as pessoas que lá estão. Então, por isso, quando você fala de renovação da política, não é uma renovação partidária, é uma renovação de pessoas. De pessoas, retirar pessoas que não queiram o bem da sociedade e colocar pessoas imbuídas de um pensamento comum de que é possível fazer muito por esse país, fazer muito pelo povo, sendo ético, sendo honesto, tendo credibilidade, tendo espírito público. Agora, coronel, você é um especialista em segurança pública, é professor universitário, mestre em Direito e tem uma formação já que o capacita, o gabarita, vamos dizer assim, a pleitear realmente uma candidatura a deputado federal. Mas o que o Renova BR está lhe acrescentando em termos de conhecimento sobre a realidade brasileira? Enfim, quais são as novas informações, enfim, os novos conhecimentos que você tem assimilado nesse processo de capacitação que o Renova BR está fazendo com essas 120 pessoas? É uma pergunta muito importante, né? Porque às vezes nós costumamos a nos limitar àquilo que nós conhecemos. Só que os desafios do Brasil, eles são muito maiores do que apenas a segurança pública. A segurança pública hoje, talvez, a maior necessidade do povo brasileiro hoje, e eu venho dando palestra no Estado falando que nós precisamos construir um ambiente seguro para que a gente possa, então, resolver os outros problemas do Brasil, porque é um ambiente seguro caracterizado por uma polícia eficiente, por uma legislação rigorosa. E esse ambiente de uma polícia eficiente, uma legislação rigorosa, um sistema prisional que tenha vaga, isso vai impedir os bandidos de cometer crime, os corruptos de desviar os recursos. Então nós vamos combater a criminalidade e a corrupção. Combatendo a criminalidade e a corrupção, nós vamos ter os recursos para saúde, para educação, né, para infraestrutura. Então, na realidade, eu preciso ter também um conhecimento sobre educação, sobre saúde, sobre economia, ou seja, os grandes desafios que o Brasil precisa enfrentar, né? Porque você não pode ser um parlamentar de uma bandeira só, né? Na realidade, você pode ter a sua bandeira principal, mas um parlamentar tem que ter um conhecimento significativo dos grandes desafios do Brasil. Certo. Então nós estamos tendo noção, né? Aula com grandes pessoas, por exemplo, aula com Armínio Fraga, que já foi presidente do Banco Central. Então, ou seja, nós estamos tendo aula com Marcos Lisboa, do INSPER. Então nós estamos tendo aula com grandes educadores, né? Com pessoas ligadas também à área de saúde, com pessoas ligadas à economia, ou seja, tendo uma noção, ou seja, estamos nos preparando para que a gente tenha um conhecimento um pouco mais abrangido, não apenas limitado à experiência nossa profissional de todos os tempos, até porque nós vamos votar leis dos mais variados assuntos e nós precisamos estar sabendo o que nós estamos votando, né? Para não ser um simples apertador automático de sim ou não, mas conhecendo aquilo que nós estamos votando. Então o Renova nos acrescenta isso, nos dá novos conhecimentos para que nós possamos de fato defender o povo brasileiro, defender o interesse do povo brasileiro, mas com a consciência de que aquilo que nós estamos votando realmente é bom para o povo brasileiro. Agora, dentro desse processo de aprendizagem, coronel, e a gente percebe através dessa capacitação que o movimento está fazendo, há uma preocupação muito grande também com a questão da sustentabilidade.
E eu queria que, dentro do processo que você vem fazendo de capacitação, me dissesse agora e dissesse também aos internautas como é que a questão da sustentabilidade está integrando aí essa capacitação, como é que vocês estão sendo, vamos dizer assim, como é que essa discussão, esse debate está se dando dentro do movimento Renova BR? Bom, quando você fala de sustentabilidade, eu queria que você deixasse bem mais claro para mim, porque sustentabilidade é um conceito mais amplo. Na realidade, o desenvolvimento sustentável, né? O desenvolvimento com a proteção ambiental. Né? Então tá muito bom. Porque quando se fala em sustentabilidade, você tem um conceito macro que pode vir sobre vários assuntos. Né? Com relação ao meio ambiente, isso é fundamental. Né? Nós estamos degradando o meio ambiente brasileiro. E na realidade, você sabe que nós podemos ter, de uma certa forma, um desenvolvimento sustentável do país com a preservação do meio ambiente. Não necessariamente você precisa desenvolver e atacar o meio ambiente. E os países mais modernos do mundo hoje o fazem de uma forma muito tranquila. O que nós precisamos realmente são de leis que garantam essa sustentabilidade. Nós estamos vendo hoje, por exemplo, que o nível de desmatamento no Brasil vem crescendo. Né? Nós estamos avançando nessa ideia nossa de se tornar o maior celeiro do mundo. Nós estamos destruindo matas no Brasil, nós estamos avançando, Mato Grosso e outros estados, nós estamos avançando na produção de proteína animal, mas destruindo as áreas de pastagem. Então, na realidade, nós podemos investir muito em recuperação de solo, em áreas que estão degradadas, e fazer ali, por exemplo, desenvolver ali esse tipo de atividade sem ter que destruir matas para poder aumentar a nossa produtividade, por exemplo, no setor agropecuário. Né? Então, a forma de se fazer isso, e isso tem que ser uma coisa muito bem discutida com a sociedade. Nós precisamos de leis rígidas que protejam o meio ambiente, mas que também não travem o desenvolvimento. Então, esse equilíbrio ele é fundamental da gente encontrar. Por isso que o parlamentar tem que estar muito bem instruído, né? Com bastante conhecimento em relação a isso. Porque o que a gente nota, por exemplo, a gente tem uma bancada ruralista hoje no Congresso, que é a bancada do agronegócio, muito forte. Mas a gente vê que a preocupação ambiental de passar ao largo daquela bancada. Eles estiveram prestes por exemplo, darem os seus votos para a reforma da Previdência em troca da liberação total da entrada de agrotóxicos no país. E a gente sabe hoje o que representa hoje o uso indiscriminado de agrotóxico na lavoura. O mal que isso representa para o próprio pessoa que está trabalhando no campo, e de como é que isso também vai degradando o meio ambiente. Quer dizer, o Renova BR já vê essa questão de uma outra forma. Mas não é só a questão daquele que trabalha com o agrotóxico, não. É o mal que aquilo vai fazer para quem vai consumir o alimento. Final, então, na realidade, olha, o que eu falo para você é o seguinte, nós temos que garantir essa sustentabilidade. Quando você fala de sustentabilidade ambiental, a gente tem que manter essa sustentabilidade. Há uma forma, hoje já existe, né, conhecimento científico para isso. Exato. Para que a gente possa aumentar a nossa produtividade sem degradar o meio ambiente. Aumentar as nossas áreas de pastagem. Na realidade, você não precisa aumentar tanto a sua área de pastagem também, né? Você tem hoje técnicas que possibilitam você produzir mais em espaços mais reduzidos. Só que isso é um pouco mais custoso do ponto de vista financeiro. E aí o brasileiro ele quer justamente aquilo que é mais barato, sem se preocupar com o meio ambiente. Então nós temos que ter regras rígidas de proteção ambiental, porque o homem tem preciso saber o seguinte: onde é que nós vamos viver? Nós vamos viver nesse planeta, então nós temos que cuidar dele. Exato. Né? Nós temos aqui hoje 15% da reserva de água potável do mundo está no Brasil. E a próxima guerra mundial, meu amigo, ela será por água. Então nós temos, por exemplo, o Ubá está passando um problema sério em relação a essa questão de degradação ambiental. Nós acabamos com os nossos mananciais, nós acabamos com as nossas nascentes, e hoje aquele rio, quando eu nasci aqui, onde eu aprendi a nadar nesse rio, você não consegue mais nem respirar próximo a ele. Então o Ubá é um exemplo vivo de degradação ambiental. E nós precisamos investir muito na questão da recuperação do meio ambiente, porque a crise hídrica que o Ubá que o Ubá enfrenta, ela está relacionada muito bem a essa degradação ambiental. O Ubá cresceu, mas não se preocupou com o meio ambiente. E hoje nós sofremos com a crise hídrica. Na realidade, é um reflexo do nosso descaso para com o meio ambiente. Então, pode haver progresso, mas ele tem que ser sustentável.
As suas palavras, coronel, mostram, são um reflexo, né, da capacitação que não só você, mas todos que estão hoje integrando o movimento Renova BR estão passando por ela. É um conhecimento sobre diversos assuntos, como você bem disse, né? Professores das mais diversas áreas proporcionando a vocês todo esse conhecimento, porque a pessoa que vai exercer um mandato de deputado federal tem que ter uma visão integral do país. Como Sim. você bem disse, não é só a bandeira, no seu caso, da segurança pública que vai fazer de você um bom parlamentar. Não. É essa visão integral do Sim. país, dos seus problemas, para que possam ser propostos projetos de lei no Congresso para que todas essas situações, todos os problemas possam ser enfrentados. Agora, falando especificamente da segurança pública, eu vejo que dentro do Renova BR, e isso é uma preocupação também, uma das principais preocupações do movimento, eu vejo que você talvez esteja funcionando até como um capacitador, né? Na realidade, outro dia nós fizemos lá um seminário sobre segurança pública dentro do Renova, onde os palestrantes foram justamente aqueles que estão lá aprendendo. Porque na área de segurança pública, nós tivemos lá uma palestra com o Renato, que é o presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que nós conhecemos há muito tempo, também com uma outra professora de São Paulo, mas ainda ficaram algumas dúvidas, e então houve a necessidade de que nós, no dia seguinte, fizéssemos ali um bate-papo, né, entre os integrantes do Renova, para que nós pudéssemos esclarecer alguns assuntos muito importantes que não puderam ser esclarecidos, que na realidade é uma coisa muito interessante hoje no Brasil. Quem discute segurança pública, sociólogo, cientista político, né, você vê pouco policial discutindo segurança pública. Aqueles que têm o conhecimento prático, na realidade, eles acabam não sendo chamados para a discussão. E o reflexo está aí, né? A gente está vendo 61 mil mortes por ano, fechamos ano passado com 59 mil, houve até uma redução, né? Mas uma redução que a gente não pode comemorar, quase 60 mil pessoas assassinadas nesse Brasil, a gente não pode ficar comemorando muito isso não. Isso em cima de estatísticas oficiais, né? Sim. Agora, por que a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso? Por que a gente chegou a esse ponto também? É porque nós, que somos os profissionais de segurança pública, também nunca fomos ouvidos na formulação de políticas públicas de segurança. E a gente começou a debater isso muito, né, recentemente, quando eu estive lá na presidência do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil. Eu fui um crítico contundente desse não chamamento dos profissionais de segurança pública para a discussão de políticas de segurança pública. Ou seja, a turma que está na linha de frente do combate à criminalidade não é chamada para contribuir. Para você fazer uma base, no ano passado, o Ministério da Justiça fez um seminário sobre segurança pública. Os debatedores foram o ministro do TCU e 2 generais do Exército. E eu fico assim, não tinha nenhum delegado da Polícia Federal, nenhum delegado de Polícia Civil, nenhum policial militar. E eu fico assim, será que essas pessoas detêm um conhecimento sobre segurança pública maior do que aqueles que estão na prática vivenciando a insegurança pública? Então, é esse chamamento que a gente faz, por isso que eu resolvi começar a dar palestras sobre segurança pública e mostrar, olha, nós conhecemos do assunto, nós temos informações importantes, nós temos ideias que podem contribuir para um Brasil mais seguro. Então, nos chamem para a discussão, comecem a nos ouvir. Mas se nós criarmos, como você mesmo diz, uma bancada ruralista, né, que é muito forte e consegue emplacar as coisas que estão relacionadas à questão do agronegócio, até porque não vamos crucificar o agronegócio, ele está sustentando a economia brasileira há muito tempo, mas ele não precisa degradar tanto o meio ambiente. Há maneiras, há técnicas, né, processos científicos que mostram que realmente ele pode conseguir aumentar a produtividade sem degradar ainda mais o meio ambiente. Mas com relação à segurança pública, se nós conseguirmos emplacar uma bancada da segurança pública, porque uma bancada da segurança pública, Washington, ela não precisa necessariamente ser constituída só de profissionais da segurança pública. Ela pode ser constituída também por sociólogos, Sim. por cientistas políticos, pode ser por policiais militares, policiais civis, né, por policiais federais. Então, ela pode ser constituída por vários atores.
Por que não um médico que tem um interesse, ele é parlamentar, ele é médico, mas ele sabe muito bem a importância da segurança pública para o seu eleitor que está lá na ponta da linha. Então ele pode vir também para a bancada da segurança pública. Então nós precisamos construir uma bancada de segurança pública diversa, né? Diversa, né? Bastante diversa, representativa de vários segmentos da sociedade brasileira que está sofrendo com a insegurança pública, mas com a plena convicção de que nós precisamos mudar a situação da segurança pública no Brasil. O povo brasileiro não aguenta mais. Então, quando você construir uma bancada significativa nos moldes da bancada ruralista, você qualifica o debate também. Você vai qualificar o debate e você vai... na verdade, você vai acabar discutindo com toda a sociedade brasileira aquilo que lhe interessa. E você vai poder construir coisas realmente positivas nesse segmento e aprová-las. Porque você terá uma bancada significativa, como os ruralistas conseguem aprovar. Então nós precisamos ir com esse espírito de trazer mais pessoas para a discussão da segurança pública e não ficarmos limitados à bancada da bala. Não é? Eu não tenho nada contra os integrantes da bancada da bala, eu tenho contra o termo. Eu não gosto do termo bancada da bala, porque o termo pejorativo, ele é pejorativo. Eu acho que foi um termo que nos foi dado de uma forma muito maliciosa, até para restringir o movimento. E aí então nós temos que ter a inteligência de mudarmos essa concepção, e construir uma bancada significativa da segurança pública, representativa dos vários segmentos da sociedade brasileira que se interessam por esse assunto tão grave para o Brasil. Então esse é um dos propósitos que, se a gente chegar ao parlamento, a gente vai trabalhar na construção de uma bancada da segurança pública multifacetada. Coronel Becchini, seu processo de capacitação, ele termina quando? Quando que a gente pode dizer que os integrantes do Renova BR, de uma maneira geral, já estão prontos para poderem fazer as suas filiações e, enfim, né? Alguns já até escolheram os seus caminhos, você, a gente sabe que ainda está procurando, né, o seu caminho partidário. E quando que isso termina, essa capacitação, enfim, quando é que vocês vão estar prontos aí para poder entrar de cabeça na política brasileira? Bom, para a maior parte dos integrantes do Renova, o processo de escolha partidária termina agora no dia 7 de abril. Sim. Né? Que é o meu caso, por exemplo, terei que ter uma definição até o dia 7 de abril. O processo de preparação nossa, de capacitação nossa, termina no final de junho. Então, dia 30 de junho... Quer dizer, antes disso já tem que ter feito a escolha partidária. Exatamente, né? Nós teremos terminado esse processo de capacitação. Para aqueles que forem eleitos, né, em 7 de outubro, começa uma nova etapa de capacitação, já para os eleitos. Já para o exercício do mandato. Para o exercício do mandato. Então o movimento ele se encerra agora antes do início do processo eleitoral. Né? O processo eleitoral tem início, acho que a partir do dia 16 de agosto e vai terminar no dia 7 de outubro. E ele começa já no dia 9 de outubro e vai até dezembro de capacitar agora os que forem eleitos. Então é um processo que tem uma fase pré-eleitoral e tem uma fase pós-eleitoral, de ainda transmitir mais conhecimentos para aqueles que realmente então conseguirem chegar lá ao parlamento. Né? Eu espero que todos do Renova cheguem ao parlamento, porque é muito importante que a gente tenha pessoas capacitadas, pessoas imbuídas de um propósito de bem comum, um propósito de servir a sociedade brasileira. Se nós conseguirmos emplacar todos os integrantes do Renova, eu acho que a gente vai fazer uma diferença muito grande, né? Isso vai fazer uma diferença muito grande. E o Renova não se encerra por aqui, né? O Renova, ele é um movimento que vai continuar, preparando talvez para 2020 os integrantes do parlamento, dos parlamentos municipais, e depois volta de novo para 2022 para capacitar mais integrantes para os parlamentos dos estados e da União. Então acho que a gente, na realidade, esse é um processo que não tem fim. Tem um fim, sim, né? Quando a gente construir um parlamento que realmente esteja imbuído do propósito de servir ao povo brasileiro, que tenha na sua quase totalidade, né? Vamos dizer assim, porque o perfeito é utópico, né? A gente não acha, mas que tenha na sua quase totalidade pessoas que realmente tenham essa convicção de que é um servidor público. E o maior exemplo de servir é Jesus, né? Jesus sempre serviu. Então, se nós tomássemos o exemplo de Jesus, né, de que servir
é um privilégio, eu acho que o Brasil estaria muito melhor do que nós estamos hoje. É isso que a gente quer para a sociedade brasileira, né? É isso que a gente quer, é o bem do povo brasileiro. Por isso que nós resolvemos, aos 52 anos de idade, depois já de ter passado 31 anos à frente da Polícia Militar, não parar, né? De ter a convicção de que há muito ainda a se fazer por esse país. E se a gente não chegar lá no parlamento, não tem problema não. Nós vamos continuar no Renova, né? Orientando essa juventude brasileira, essa nova geração que precisa chegar. Nós precisamos de uma nova geração de políticos jovens aí na faixa dos 25 anos, que a gente está vendo chegar aí, uns meninos que têm um conhecimento muito grande, mas que precisam ser, de uma certa forma, ter o seu caráter moldado. Que personalidade você tem a sua, o seu caráter moldado ao longo do tempo, nos ensinamentos que você tem. Eu costumo dizer que a polícia moldou o meu caráter, né? Eu entrei muito jovem para dentro de uma instituição militar e ali eu aprendi, né, a questão do patriotismo, do civismo, do acatamento às regras, de como isso é importante, né, da gente ter disciplina. Então a gente precisa transmitir esse conhecimento para a juventude brasileira, né, de que eles têm uma responsabilidade muito grande para o Brasil. E eu daqui a um tempo, eu quero me afastar e ficar apenas orientando essa juventude, né, colocá-las no caminho da retidão, para que elas não se afastem desse caminho que é necessário, o caminho da retidão, porque o futuro do Brasil está na mão dessa juventude aí que nós temos a obrigação de dar exemplo para ela, de que o Brasil tem jeito, de que elas podem confiar no parlamento, que existem pessoas com capacidade, com integridade, com pleno conhecimento das suas responsabilidades. Esse é o maior exemplo que nós podemos deixar para as futuras gerações desse país. E quem sabe daqui a um tempo, né, esse Brasil seja de fato o melhor país do mundo para se viver. Esse é o nosso sonho. Bom, eu agradeço a presença do Coronel Marco Antônio Badaró Bianchini, ele que junto com mais 119 pessoas estão passando por um processo de capacitação para a postulação dos cargos de deputado federal e deputado estadual nas diversas assembleias legislativas desse país, também no Parlamento Federal, como eu disse. O Renova BR é esse movimento de brasileiros, um movimento da sociedade civil em reação à descredibilização da política brasileira e, portanto, são pessoas que estão passando por esse processo de conhecer os problemas do país, de se informarem sobre as possíveis soluções para esses problemas de maneira que estejam plenamente qualificados a exercerem seus mandatos assim que chegarem na Câmara dos Deputados ou nas Assembleias Legislativas. Coronel, foi um prazer tê-lo aqui e desejamos sorte nessa trajetória. Né? Obrigado. E só lembrando ao povo brasileiro que quem detém o poder de mudar esse país é o povo. A arma, a verdadeira arma para se mudar esse Brasil, de fazer a transformação, está na mão do povo. Vote com consciência, né? Escolha todos, veja todos os atores que estão por aí e vote com consciência. Vote em pessoas que você realmente tenha a plena convicção de que ela vai fazer bem para o país. Você é o verdadeiro responsável pela mudança do nosso país. É isso. A gente agradece a audiência dos internautas do programa Fala Política.